E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, logicamente, como eu sempre digo, depende da hora que você estiver assistindo esta videoaula, tudo bem? E na nossa monitoria de hoje, eu trouxe, como na semana passada, ou melhor dizendo, nas semanas passadas, eu decidi trazer mais uma lista de exercícios sobre alguns tipos de sujeito no caso, perdão. Tudo bem? Então eu estou buscando ter um foco maior com vocês sobre esta matéria, que é uma matéria que, digamos que é uma das mais importantes do nosso aprendizado neste ano, ou melhor dizendo, nestes anos, tudo bem? Então é isso aí. Antes de começar a correção dos exercícios, eu tenho algumas coisas a dizer a vocês. São coisas que eu digo sempre, eu digo todas as aulas, mas eu busco sempre é, estar repetindo para que todos fiquem cientes, ok? Pessoal, esse material ele estará sempre disponível nas plataformas, ou seja, no plural e no Google Classroom, ok? Professor, beleza, ele está disponível lá na plataforma, mas aonde? Em qual página? Na mesma página em que você acessou o link desse vídeo, ok? Se você for lá ver, esse material vai estar em anexo, estará em PDF. Você baixa ele e resolve as questões em alguma folha separada ou no caderno, mas peço que você transcreva as respostas para o caderno, tudo bem? Então, primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. O material está sempre disponível nas plataformas, tanto no Google Classroom quanto no plural, ok? Professor, esse material precisa imprimir? Não, não precisa. Você irá imprimir apenas se você quiser. Se você quiser, se você preferir e se você tiver uma impressora em casa à sua disposição. Aí sim, se você quiser, professor, quero imprimir, o papel é bem melhor de resolver as questões, estou até acostumado, não sei o que, não sei o que. Aí beleza, você vai lá, imprime, resolve ali, tal, etc e tal. Resolve ali, não, meu Deus, resolve aí tranquilo. Agora, professor, não tem impressora, quero resolver no meu celular mesmo e escrever as respostas no caderno porque é mais prático, não precisa ter papel, etc. Pode, pode fazer do jeito que você achar melhor. Ah, professor, tô aqui no meu computador, quero resolver no computador que eu acho melhor, a tela é maior, não sei o que, não sei o que. Beleza, faz no computador. Você faz onde você achar melhor. Só peço que, se você for resolver pelo celular ou pelo computador, coloque as respostas no caderno, que não precisa botar as perguntas. Por exemplo, na questão 1, não sei o que, não sei o que, o sal e o açúcar são alimentos. Não precisa copiar isso, ok? Se você vai copiar, vamos supor que a resposta da questão 1 seja a primeira alternativa. Você vai colocar lá, questão 1, primeira alternativa. Vamos supor que seja a segunda alternativa. Você vai colocar lá, questão 1, segunda alternativa. E assim sucessivamente. Bem, então pessoal, não precisa imprimir. Imprima apenas se você achar necessário, achar melhor, ok? Mas não é preciso, ok? Outra coisa sobre esse cabeçalho, onde está escrito a escola, a data, o professor, a turma e o seu nome. Você, se você resolver pelo celular ou pelo computador, não precisa
colocar o cabeçalho, ok? Não precisa. Agora, se você for imprimir a folhinha, coloca aí, bota aí seu nome, a data, a turma. Opa, o celular caiu aqui, desculpa. Bota aí o meu nome, professor. Quem não sabe, meu nome é Bernardo. Coloca aí pra ficar um negócio bonitinho, etc e tal. Quando acabar essa pandemia, que você que imprimiu ou que fez pelo celular mesmo, você vai juntar todos os arquivos que eu estou trazendo a vocês vão ver que será de grande ajuda para seu desempenho na língua portuguesa, tudo bem? Principalmente nos assuntos que eu estou buscando dar um foco maior do que outros. Então vocês já devem ter percebido que eu trago mais assuntos do que outros, ok? Por que eu faço isso? Que eu busco dar um foco maior a assuntos que eu julgo importantes neste momento, tudo bem? Então, é isso aí. Mas qualquer dúvida sobre qualquer assunto, você pode me procurar aí nas plataformas, pode até deixar o seu comentário aí nesse vídeo ou em qualquer vídeo, só fala seu nome e a sua turma para que eu possa identificar melhor, ok? Então é isso. Bem, pessoal, eu acho que eu já disse tudo que eu tinha para dizer e agora vamos resolver, ou melhor dizendo, corrigir as 5 questõezinhas que eu trouxe na monitoria de hoje, ok, pessoal? Para quem não sabe, esse vídeo era para eu ter dito isso no começo, mas eu acabei esquecendo. Mil desculpas, pessoal, mil desculpas. Esse vídeo, ele é um vídeo de correção. Ele é para corrigir, ok? Então, peço que vocês resolvam primeiro as questões, leiam o texto com calma, leiam mais de uma vez, de preferência umas 3 vezes, ok? Após ler o texto, resolva as 5 questões, ok? Para aí sim você vir no caso, nesse vídeo, ok, pessoal? Outra coisa que eu quero dizer antes de começar, tô falando muito já, mas é rapidinho. Outra coisa que eu quero dizer antes de começar é que o tempo que eu sugiro a vocês para resolver este material é de aproximadamente uns 20 minutinhos. E a correção será de aproximadamente também, às vezes pode ser mais, às vezes menos, de 30 minutos, ok? Então será 20 minutos para você resolver e 30 minutos para corrigir. Somando esse tempo, dará os 50 minutos da nossa monitoria, tudo bem? Ah, mas professor, não consegui fazer em 20 minutos. Eu fiz, por exemplo, foi em 40. Sem problema nenhum, pessoal. Façam no seu tempo. Eu sugiro 20 minutos, que é para você ter um controle maior com as outras disciplinas também, porque você com certeza também está assistindo às aulas das outras disciplinas. Então é para ficar num tempo certinho. Mas se você não conseguiu fazer em 20 minutos, pode fazer em 30, 40, o tempo que você achar melhor, o tempo que você se sentir confortável. Melhor dizendo, sentir-se confortável. O tempo que você achar melhor, você faz. Mas eu sugiro 20 minutos. Ok? Então acho que eu já disse tudo que eu tinha para falar. Muitos avisos. Então não vamos mais enrolar e vamos resolver as questões. Deixa eu só confirmar se está gravando. Tá gravando. Vamos lá então. Por que alimentos muito salgados ou muito doces dão sede? Primeiro de tudo, é importante saber que o sal e o açúcar são alimentos que se dissolvem, na água. Logo, recebem o nome do soluto. Quando comemos, nutrientes contidos no alimento são absorvidos pela parede do intestino
caindo na corrente sanguínea. Esses nutrientes passam a ser solutor dissolvido no nosso sangue. Se comemos uma coisa muito salgada, como pipoca, ou doce, como chocolate, ocorre um desequilíbrio no nosso corpo. Nosso sangue passa a apresentar uma grande quantidade de soluto, ficando mais concentrado que o resto do organismo. E aí? É para resolver esse problema que de diferença de concentração que nosso cérebro nos avisa: estamos com sede. Então, um texto aí, digamos que científico, fala sobre o porquê que muito sal ou muito açúcar dá sede na gente, ok? Também é um texto, também é um material, que mistura a interpretação de texto com o assunto dos sujeitos. Então, por isso que eu disse anteriormente nas aulas que é muito importante você saber uma boa interpretação, que nesse caso, para você interpretar os sujeitos aqui no texto, você precisa saber interpretar um texto. Então é por isso que vira e mexe eu trago exercícios sobre interpretação de texto, bem? Para você ficar craque nesse assunto, ok? Então vamos lá, questão de número 1. O sal e o açúcar são alimentos. Os núcleos do sujeito composto são artigo, pronomes ou substantivos. Pessoal, primeiramente, nós temos que saber a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Já o sujeito composto é aquele que possui apenas dois núcleos. Professor, como assim? Um núcleo e dois núcleos. Por exemplo, vou usar esse mesmo exemplo aqui. O sal e o açúcar são alimentos. Vocês lembram que para achar o sujeito eu preciso achar o verbo e perguntar a ele? O verbo são. Eu vou perguntar quem são. Ou melhor dizendo, quem são alimentos? Ele vai responder o sal e o açúcar. Então, o sal e o açúcar é o nosso sujeito. Pessoal, vocês percebem que nós temos duas palavras principais, que é sal e açúcar. São as duas palavrinhas principais. Ou seja, eu tenho dois nomes. Se eu tenho duas palavras principais, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Agora, se eu dissesse, imagina que não tem sal aqui. Se eu falasse apenas que o açúcar é alimento, seria um sujeito simples, porque eu tenho apenas uma palavra principal, no caso, o açúcar. Melhor dizendo, esquece o sal, finge que tem apenas açúcar. O açúcar é alimento. Eu tenho apenas uma palavra principal no meu sujeito, que é o açúcar. Nesse caso seria sujeito simples. Mas como eu tenho duas palavras principais, que no caso sal e açúcar, porque são dois nomes diferentes, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto, ok? Pessoal, vocês lembram que eu acabei de falar que eu tenho dois nomes? Com certeza, eu disse que eu tenho dois nomes. Sal é o nome daquele alimento que é salgado, e açúcar é o nome daquele alimento que é doce. Eu precisaria dizer toda vez alimento que é salgado ou alimento que é doce? Não. Por quê? Porque sal é o nome do alimento salgado e doce é o nome daquele alimento que é doce. Açúcar é o nome daquele alimento que é doce. Então eu tenho dois nomes, o sal e o açúcar. Se eu tenho dois nomes, eu tenho dois artigos, dois pronomes ou dois substantivos. Eu tenho dois substantivos. Então, questão de número 1. Então, a questão de número 1 fica como terceira alternativa. Deixa eu só pegar a manha disso aqui. Peguei a manha. Aí. Então, questão de número 1, terceira alternativa. Tudo bem, pessoal? Então vamos avançar aqui para a questão de número 2.
Olha só, na oração, logo recebe o nome de soluto. O sujeito é oculto, inexistente ou indeterminado. Pessoal, primeiro nós precisamos saber o que é cada sujeito desse. O que é um sujeito oculto, o que é um sujeito inexistente, o que é um sujeito indeterminado. Olha só, presta atenção. É aquele sujeito que está ali na oração, está ali no período, mas nós não conseguimos enxergar. Mas só da gente ler o que está escrito, nós conseguimos identificar. Ok? Por exemplo, chegastes. Por exemplo, chegastes. Quem chegastes? Tu chegastes. Então nós sabemos quem é o sujeito, mas não conseguimos identificar. Ok? Não, pera, confundi, pessoal. Nós sabemos que o sujeito está ali, nós não precisamos ver para saber que ele está ali. Ele está oculto, mas ele está ali. Ok? Já o sujeito inexistente, o nome já diz, ele não existe. É um sujeito que não existe. Por exemplo, o sujeito inexistente é muito presente nos verbos que indicam fenômenos da natureza. Não existe sujeito. Ok? Então, quando você vê um verbo que indica sentido da natureza, por exemplo, choveu, nevou e etc, ele não existe, o sujeito não existe, então ele é um sujeito inexistente. O sujeito indeterminado, ele é quase igual o sujeito oculto, ok? Ele é quase igual, não confundam igual, é quase igual, você precisa ter cuidado. Ele se diferencia nas formas verbais, ok? Então isso aí é assunto que vamos estudar mais pra frente, ok? Professor, me dá um exemplo de sujeito indeterminado. Receberam. Cadê o sujeito? Eu não consigo determinar ele. Receberam. Quem receberam? Eu não sei. Receberam. Por isso que ele é sujeito indeterminado, porque nós não conseguimos determinar ele, ok? Receberam. Quem receberam? Eu acho que foram eles, mas será que... Aí você já pensa, eles receberam. Mas será que foi eles? Ou será que foi quem? Quem receberam? Então você não consegue determinar quem é o sujeito. Logo, ele é indeterminado, ok? Então, espero que tenha ficado claro, ok? Não confundam o sujeito oculto com o sujeito inexistente. Eu digo que eles se parecem, mas não são iguais. Eles se diferenciam muito pela forma verbal. Então você tem que ter muito cuidado para não confundir sujeito oculto e sujeito indeterminado, ok? Eu confesso que quando eu comecei a estudar língua portuguesa há anos atrás, acho que quando eu estava na idade de vocês, que eu estava na escola também, eu confesso que eu confundia muito o sujeito oculto e o sujeito indeterminado, ok? Então, não confundam, porque dá para confundir mesmo, ok? É o que eu digo, eles se diferenciam pela forma verbal, ok? Então vamos lá. Questão 2. Na oração logo recebe o nome do soluto, o sujeito é. Pessoal, eu digo para vocês, aonde está o verbo? Vamos caçar o verbo. Hoje nós somos o CSI sujeito. Vamos achar o verbo. Verbo recebe, pessoal, do verbo receber. Então recebem. Pessoal, quem que recebem? Quem recebe? Eles recebem. Concorda comigo que eles recebem? Se eles recebem, cadê o eles daí? Que seria o nosso sujeito? Onde que está o eles aí? Procura aí. Vamos lá. Onde que está o eles? Eles no caso. Seria o nosso sujeito. Procura aí. Ó, vou dar 10 segundinhos, hein? Eu acho que já deu 10 segundos, nem contei, mas deve ter dado já. Viu, pessoal? Vocês não conseguiram achar
o eles, que seria o nosso sujeito. Mas você sabe que são eles, mas você não achou. Mas você tem certeza que são eles, porque o próprio verbo diz que são eles. Olha lá, ó. Eles recebem o nome dissoluto. Você sabe que são eles. Ok? Então, se você já sabe que são eles, ele é sujeito o quê? Oculto, porque você sabe, mas ele não está aparecendo propriamente dito aqui. Mas você sabe quem é. Mas ele não está aqui. Mas você sabe. Se você... Não, pessoal, não, confundi. Perdão, pessoal. Não, é isso mesmo. Tá vendo? Pessoal mesmo. Então, vocês precisam ter muito cuidado. Então, questão 2, primeira alternativa. Professor, por que é sujeito oculto, professor? Por que? Tá viajando aí, o sujeito tá se escondendo aí, pô. É quase isso, pessoal. O sujeito, ele meio que está escondido. O próprio nome já diz, sujeito oculto. Você sabe que ele tá ali. Ah, você não vê, mas você tem certeza que ele está ali. E você também tem certeza que são eles, ok? Já no sujeito indeterminado, você não vê ele, mas ele está ali. Mas você não tem certeza de quem são. Você não sabe se são eles, são quem. Você não tem certeza, ok? Já no sujeito oculto, você tem essa certeza. No sujeito indeterminado, você não tem essa certeza. Por isso que o nome dele é indeterminado, porque você não consegue determiná-lo, ok? Então, pessoal, novamente, tenham muita atenção nesse sujeito indeterminado, pessoal, muita atenção mesmo. Sujeito oculto, sujeito oculto e sujeito indeterminado. E tem que ter atenção, cara. Se não tiver atenção, você vai confundir, ok? Mais pra frente eu vou ver se eu trago uma aula só de sujeito oculto e sujeito indeterminado, para que a gente não confunda mais, porque confunde mesmo, tudo bem? Então, novamente, atenção, ok? Vamos lá, questão 3. Nutrientes contidos no... Opa, gaguejei. Nutrientes contidos no alimento são absorvidos pela parede do intestino. Reescreva essa frase de modo que o agente da passiva se transforme no sujeito na voz ativa. Pessoal, vocês estão aí chegando quase ao fim do ensino fundamental. Então, acredito eu que vocês já devem ter estudado sobre agente da passiva, voz ativa e etc. Então, se você ainda não teve esse conteúdo, se você ainda vai ver esse conteúdo, fica tranquilo, ok? Que você ainda vai aprender, fica tranquilo. Mas se você já viu, vamos relembrar aqui. Pessoal, vamos lá. Reescreva essa frase em que o agente da passiva se transforme no sujeito da ativa. Primeira pergunta que eu faço: quem é o agente da passiva? Lembrando que essa oração está na voz passiva. Então ele tem um agente da passiva. Quem é um agente? Pela parede. Concorda comigo? Só por que da parede? Porque, como a oração está na voz passiva, a parede que está absorvendo os nutrientes. Se a parede está absorvendo, ela é um agente da passiva. Agora a gente tem que transformar essa oração que está na voz passiva para a voz ativa. Sendo assim, o agente da passiva se transformará no sujeito, ok? Vamos lá então. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Peraí, só um minuto. Opa, vamos. Só um minuto, pessoal. Opa, esse programinha aqui, vou te falar, hein?
Agora sim, agora foi. Vamos lá. Pessoal, diz pra mim, perdão, como ficaria esta oração se eu passasse o agente da passiva para sujeito? Ficaria da seguinte forma: a parede do intestino, opa, absorve. Olha só, o início dela é assim: a parede do intestino absorve. Opa, pessoal, isso aqui tá bugando muito, perdão. Olha aqui, ó. Pessoal, os nutrientes não são absorvidos pela parede do intestino? São. Então, na voz nativa, ela ficará da seguinte forma: a parede do intestino absorve. Ok? Absorve quem? Os nutrientes contidos no alimento. Os nutrientes contidos. Opa, os contidos, como assim, cara? Viajei. Os nutrientes contidos no alimento. Os nutrientes contidos no alimento. Então, esta é a diferença da voz ativa para a voz passiva, ou melhor dizendo, da voz passiva para a voz ativa. Na voz passiva, o nosso sujeito será agente da passiva. Na voz ativa, o sujeito será o sujeito mesmo. Ok, pessoal? Então essa é a dica que eu dou a vocês quando se depararem com este assunto, que também é um assunto que confunde muito a cabeça de quem está aprendendo a língua portuguesa. Ok, pessoal? Vamos lá, questão de número 4. Sublinhe a seguir o verbo cujo sujeito é simples. Se comemos uma coisa muito salgada como pipoca ou doce como chocolate, ocorre um desequilíbrio no nosso corpo. Então ele quer que nós sublinhamos o verbo em que o sujeito desse verbo é um sujeito simples. Lembrando que o sujeito simples é o sujeito que possui apenas um núcleo. Se ele possui apenas um núcleo, ele possui apenas uma palavra principal. E essa palavra principal geralmente é um não. Então, estão ficando feras, hein, pessoal? Vamos lá. Ó. Opa. Se comemos uma coisa muito salgada, como pipoca, já temos um verbo aí. Comemos. Vamos avançando. Ou doce, como chocolate. Ocorre um desequilíbrio no nosso corpo. Então temos outro verbo aí. Ocorre. Então nós temos que descobrir qual destes dois verbos trata-se de um verbo que possui um sujeito simples. Vamos lá. Se comemos. Pessoal, quem vai comer? Se comemos, quem vai comer? Se nós comemos. Percebe? Já tem o nós aqui. Só que a gente não vê ele, mas ele está aqui. Eu poderia falar tranquilamente: se nós comemos, o nós está aqui. Então, nós temos um sujeito oculto, ele está aqui, mas nós não estamos vendo. Então, ele está oculto aí. Então, não pode ser um sujeito simples. Se comemos uma coisa muito salgada, como pipoca, ou doce, como chocolate, ocorre um desequilíbrio no nosso corpo. Ok? Então, se não pode ser o verbo comermos, que o verbo comemos, do verbo comer, perdão, é porque trata-se de um sujeito oculto. O verbo comer, neste caso, o sujeito dele está oculto. Nos resta apenas ocorre do verbo ocorrer, ok? Então, ocorre um desequilíbrio do nosso corpo. Ocorre um desequilíbrio do nosso corpo. Questão 5. Na passagem, nosso cérebro nos avisa que estamos com sede. O sujeito do verbo destacado está oculto. Identifica.
Pessoal, verbo estamos do verbo estar. Fica até uma ambiguidade ao dizer isso, mas quem estamos? Fica até ambíguo mesmo, mas só para exemplo de questão. Quem estamos? Nós estamos, pessoal. Vocês percebem? Nós temos o nós aqui, mas nós não vemos. Mas tem nós aqui implícito ali. A gente não vê, mas tem certeza que ele está ali. Então fica assim. Nosso cérebro nos avisa que nós estamos. Então, aqui estão os 5. Primeira alternativa. Aqui, opa. Estão os 5. Primeira alternativa. Opa, questão 5. Primeira alternativa. Agora foi certinho. Então, pessoal, é isso. Questão 1 ficou a terceira alternativa. Questão 2, primeira alternativa. Questão 3. Ele pediu para que nós reescrevemos a frase na voz ativa. Ficou da seguinte maneira: a parede do intestino absorve os nutrientes contidos no alimento. Questão 4, verbo ocorre. E questão 5, primeira alternativa. Ok, pessoal? Então é isso, ok? Peço que qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, que eu respondo aí o mais rápido possível. Então é isso, um abraço e tchau, tchau.